Olá pessoal, vamos assistir essa entrevista e no final dou minha análise. Se puder, dá aquele like e subscrição para ajudar o canal, valeu? Vamos lá. Porque a gente tem um fluxo estrangeiro, pelo menos agora, desde o começo do ano, positivo vindo para a Bolsa. Então a minha pergunta é, será que quando esse bull market vier mesmo, a gente não vai ter ações disponíveis para as pessoas? A teoria da escassez de ações. Exato, porque olha isso, tem um monte de empresas saindo, você tem pouco IPO, a gente não teve IPO praticamente há 3 anos. 4 anos. 4 anos. Período aí, sim. Então a gente vai ter daqui a pouco muita demanda por isso, se tudo melhorar, e não vai ter ações. Como que fica esse cenário, né? Acho que tem uma das leis que sempre funciona, é a lei Exato. de oferta e demanda. Oferta e demanda, exatamente. E de fato, hoje existe menos oferta de ações no mercado. Além de tudo que você falou, adicionaria também a questão dos programas de recompra. Verdade. É isso Que foram muito grandes, né? Porque grandes empresas fizeram, então, B3, BB Seguridade, Petrobras, Vale. Eu não imaginava que estatais iriam fazer programa de recompra. Na minha visão, corretamente fizeram. E isso aí tirou dezenas e dezenas de bilhões de reais de ações do mercado. As ações foram para a tesouraria e na maior parte foram canceladas. Ou seja, na hora que vier uma demanda, existirão menos ações disponíveis. Exato. Obviamente que se vier um bull market de verdade, a criatividade dos bancos de investimento ela é muito grande. Então, também vai alimentar alimenta a oferta. Então, começa a ter aquelas ondas de IPO novamente. Então, os mercados, eles sempre se equilibram, né, Bruno? Daqui a pouco, quem sabe, essas empresas que recompraram, se as suas ações estiverem valorizadas, não fazem uma emissão. Você falou da Vale. Faz a Vale, sentido. de fato, ela fez recompras ao longo dos últimos anos. Mas teve um momento que as ações dela estiveram valorizadas, lá em 2008, que ela fez uma grande oferta de ações. Então, as próprias empresas que recompraram, elas podem também criar uma oferta se tiver um preço atrativo para suas ações. Não é o que eu vejo hoje, mas é uma solução caso tenha um bull market. Então, assim, o problema de escassez de ações ele é facilmente resolvido. Basta as empresas quererem emitir ações e as empresas estão sempre dispostas a emitir, obviamente, a preços bom preço. Interessantes. Então, mesmo empresas com controladores, como Exitec, Gerdau, BTG, fazem emissão de ação quando tem um preço adequado na visão do management a respeito das suas ações. Então, dá para resolver esse problema. Não é um problema que nós temos hoje. Eu acho que talvez vire um problema em algum momento, mas depois se corrige, né? Se corrige, principalmente se as ações estiverem num patamar acima da média histórica. Lembrando, esse não é um problema para hoje, é um problema para se vier um bull market. Mas que eu acho que hoje começa a se plantar sementes, tanto na parte de múltiplo das empresas. O múltiplo das empresas até deu uma melhorada no último mês, mas ainda está bem abaixo da média histórica, mais ou menos um desvio padrão abaixo. Qualquer índice que você for analisar, preço-lucro, dividend yield, enterprise value, EBITDA, a gente está mais ou menos 1%, ou melhor, um desvio padrão abaixo da média. Já esteve pior, já esteve melhor também. Se a gente volta para a média, tem aí uns 30%, 40%, mais o crescimento do lucro também, que tem esse outro lado, né? Hoje as empresas estão pagando muita despesa de juros. Se a gente tem um bull market associado com uma queda da taxa de juros, é possível que o lucro das empresas cresça também. Então, a gente teria esse efeito duplo, né? O múltiplo melhorando e o lucro crescendo. Até pegando a sua opinião, assim, você não acha, e isso é uma visão que eu tenho refletido há um tempo, assim, que a gente sempre tem, em bull market a gente tem muito IPO, como a gente viu acontecer há 4 anos atrás. Essas empresas, num cenário de bull market, normalmente é um cenário acompanhado de queda de juros. Aqui, no caso agora recente que a gente teve, foi um juros muito, muito baixo por conta de uma pandemia. Mas normalmente acontece nesses cenários. E aí as empresas acabam por se alavancar mais, acabam querendo crescer mais. Só que o Brasil, ele é um país extremamente incerto, vamos dizer assim. Então, o ciclo dele acontece muito rápido, assim, se você for ver. Então tem queda de juros, logo depois já tem aumento de juros. Então essas empresas acabam se alavancando muito, esses novos IPOs, e não conseguem usufruir desses frutos rápido, porque logo entram num ciclo ruim e aí ela perde tudo com a despesa financeira, vamos pensar assim. Você não acha que esse tipo de empresa pode ser uma espécie de armadilha, assim, para o investidor? Porque em algum momento isso vai voltar a acontecer. A gente vai voltar até IPOs, a gente vai voltar até as empresas se alavancando bastante. Crescimento puro na veia. Só que você não acha que pode acontecer o que está acontecendo agora? E aí o investidor, como que fica o investidor nesse sentido? Porque imagina o cara que entrou em um monte de IPO agora, que as empresas ou 90% para baixo, ou fechando capital. Como é que fica esse cara assim? Ele não se sente meio que, pô, eu me senti lesado, vamos pensar dessa forma. Como que você vê essa situação?
talvez ele se sinta assim, é importante que ele faça uma autorreflexão também, né? Será que ele não entrou numa empresa cara? Será que era um modelo de negócio Sim, bom? faz Talvez sentido. ele devesse ter feito uma análise mais minuciosa. Dificilmente uma empresa caiu 90% se ela tinha atributos sólidos. Também, é Eu verdade. não vem nenhuma empresa na cabeça que tinha atributos sólidos, que tem entregado e que caiu nessa magnitude. Geralmente, quem caiu nessa magnitude eram empresas com modelos de negócio mais frágeis, Poucas vantagens competitivas. poucas vantagens assim, competitivas, que não eram modelos testados em crises. Você pega as boas empresas que vieram nessa última safra, vieram poucas, mas vieram algumas boas. Então, Horizon, a Três Tentos, BR Partners, essas empresas elas estão às vezes até em patamares acima ou às vezes bem acima do próprio IPO. Faz sentido. Então acho que o investidor também não adianta só ficar terceirizando a culpa, ele tem que fazer uma autocrítica e ver, será que eu tomei a melhor decisão de investimentos? Por que eu investi nessa empresa? Provavelmente a empresa que caiu 90%, e ontem eu vi, por exemplo, uma empresa que caiu 97% desde o IPO, e de fato mereceu, assim, os números já eram ruins na época do IPO. Por que a pessoa comprou? Comprou porque tinha uma história muito lá esse efeito manada também, né? Eu acho. Tinha aquela bolha de techs, Sim. naquele momento ali de pandemia, né? As empresas digitais e tal, mas que não tinham modelos de negócio sustentáveis e que, na verdade, o investidor está pagando a conta de ter tomado uma decisão de investir num ativo ruim. Talvez ele foi mal influenciado, talvez ele tenha sido mal influenciado, mas ele tomou a decisão. Ninguém botou uma arma na cabeça dele e falou para ele investir. Agora, as empresas saudáveis, Bruno, na minha concepção, elas estão bem, assim, não geraram tantas perdas quanto as empresas menos saudáveis. Sim. E, obviamente, que no bull market, a tendência é que numa primeira leva vem umas empresas melhores, depois a qualidade vai se perdendo ao longo do bull market. Geralmente, as últimas empresas a fazer IPO são as piorzinhas. Com certeza. Até... Desculpa, quer falar? Pode falar. Não, é só aproveitar também, Thiago, só aproveitando esse gancho aí de empresas, né, e eu pensando um pouco também em histórias de turnaround, etc. Assim, exemplificando um caso aqui, né, que eu acho que foi um caso de sucesso de turnaround, e acho que também dá para emendar depois para questões de FIIs, etc. também, que foi a Tenda, né? Eu acho que ela é, por exemplo, um caso excepcional de turnaround no mercado extremamente cíclico, que é o setor imobiliário. Tudo bem que você tem ali um moat grande ali, porque ela está, enfim, trabalhando com a faixa 1, né, do Minha Casa Minha Vida, mas assim, uma melhora contínua ali do time de gestão lá do Rodrigo Osmo e, enfim, do todo o pessoal, e isso refletido em margem bruta, desalavancagem e tudo. Todo esse ponto, eu tô querendo dizer assim, você acha que, assim, quais setores seriam também, na sua visão, ou empresas específicas que estariam contando uma história de turnaround interessante para o investidor, ou se esse momento esse pequeno bull market que a gente está falando, ele talvez ainda seja para reiterar o investimento em ações que sejam boas pagadoras de dividendos, ações mais defensivas, na sua visão? Eu acho que o maior caso de turnaround do Brasil talvez tenha sido a Vale. Pouco comentado, né? Uma empresa que sempre foi saudável, mas ela passou por várias dificuldades operacionais, de segurança das operações e também de alocação de capital. Naqueles anos 2000, existiu o boom das commodities e a Vale talvez tenha sido a empresa que melhor personificou a riqueza que foi gerada naquela época. E existiram uma série de alocações de capital que talvez não tenham sido as melhores possíveis e a própria empresa reconheceu e foi desativando essas unidades de negócio que não eram tão lucrativas, carvão na África, coisas do tipo, que não eram o core da empresa, inclusive agora com a segregação dos metais que não são minérios de ferro, né? Então cobalto, níquel, cobre, numa outra empresa, na minha concepção, venderam super bem e vão focar no negócio que é o que dá dinheiro de verdade, né? Que é minério de ferro. Olha só como o foco é importante. Se a maior empresa do Brasil tem dificuldade de ser boa em tudo, imagina as empresas menores. Então acho que fica até uma lição. Eu diria que foi um turnaround de uma empresa que não chegou em nenhum momento a ter um risco de existência. Ela teve momentos difíceis, mas em nenhum momento a existência dela ficou comprometida. E me parece que o turnaround na parte de segurança
está sendo feito, já está quase encerrado, assim, ela fez várias iniciativas que depois vale a pena ver no site dela o que ela fez para essa questão de segurança, que não é só uma questão de vidas, não é só uma questão de meio ambiente, é uma questão do acionista também, né? Ninguém Com quer certeza. ser acionista de uma empresa que acontece uma tragédia. Então isso aí, de certa forma, protege o patrimônio dos acionistas também. E desativou uma série de unidades de negócio que tiravam foco e dinheiro, bilhões de dólares por ano que eram perdidos nessas operações, e estavam voltando para o básico, né? Back to basics, e me parece que o mercado ainda não precificou muito bem, tanto é que ela está recomprando ações, tirou mais de 20% das ações em circulação dos últimos 4 anos. Acho que poucas empresas no mundo tiraram tantas ações do mercado quanto a Vale tirou. Na minha opinião, é um turnaround que já aconteceu, mas que por motivos diversos ainda não foi precificado. Concordo. E eu até pegando o gancho, um outro caso, poderia colocar aqui de turnaround, que foi muito... que deu certo, vamos dizer assim, e aí eu coloco aqui, é a própria Petrobras, que quase chegou a quebrar. Exato. E na verdade, hoje, ela quase chegou a quebrar e ela pagou em 2022 60% de dividendo. Bem lembrado. Gerando, um ótimo caixa. E eu digo mais, tá? Hoje existe esse risco todo político envolvido com Petrobras. Eu acho que isso sempre vai existir, dado que tem essa mão do governo. Mas hoje, se for olhar processos de governança da Petrobras, eles são muito melhores do que eles eram lá atrás, quando houve o rombo gigantesco da empresa. Então, acho que existe o risco, mas hoje ele é muito menor. E, às vezes, o mercado não percebe isso. Eu não sei a opinião de vocês. E aqui a gente tem um analista, você também conhece bastante. Mas vocês também não têm essa visão, assim, de que hoje o mercado ainda penaliza a Petrobras como se ela fosse a mesma empresa do passado? Sim. Perfeito gancho. Eu ia falar exatamente de Petro. Assim, para mim foi, eu acho que um bom caso a gente ver a performance das ações desde o início do governo atual, né? Acho que assim, você via dos mais diversos sell-sides uma perspectiva muito pessimista, né? E que fazia sentido, tendo em vista o histórico passado do governo. Só que a Petrobras, a verdade seja dita, tem continuado a entregar operacionalmente números incríveis, etc. E aí o ponto que eu entrar é exatamente em que medida ainda esse risco, como a gente viu agora recentemente na questão dos preços dos combustíveis, né, da defasagem. Tudo bem que a gente sabe que isso penaliza a empresa de forma não relevante, né, verdade seja dita, mas em que medida até isso talvez não seja... Tudo bem, como a gente disse, talvez o mercado ainda não tenha precificado o suficiente o potencial da Petrobras. Mas também, qual é a medida para a gente também não pesar a mão demais e talvez correr os possíveis riscos de governança do passado, porque querendo ou não, eles ainda estão ali, né? Com certeza existem riscos, embora nas mais diversas frentes, inclusive na justiça americana, a empresa está mais blindada do que era no passado. Hoje ela tem um compliance independente, tem a questão da lei das estatais, tem os acordos feitos com a justiça americana que blindam muito os acionistas, né? E tanto é que, pelo menos por enquanto, a gente não ouve falar de nenhum escândalo de corrupção, e no próprio número da empresa a gente não vê isso também, né? A empresa continua saudável. Se tivesse tendo os erros que foram cometidos no passado de já CAPEX, começaria a aparecer. Provavelmente a dívida estaria explodindo e não pagando dividendos, né? Exato. Aliás, esse é um bom indicador. Assim, se a empresa está pagando dividendos, é porque geralmente está sobrando dinheiro, e se está sobrando dinheiro é porque geralmente tem menos risco de corrupção. Exato. Foi um dos erros do passado. Se você pegar aquela época que a Petrobras teve a maior dívida do mundo, o que aconteceu? A geração de caixa todo ano ela era negativa, ou seja, a empresa queimava a caixa, e isso tornou a empresa, como o Bruno falou, a empresa mais endividada do mundo. E em algum momento os dividendos tiveram que ser cortados. Estes indicadores antecedentes, ou seja, a ampliação do endividamento, a gente não está vendo hoje, o que me faz crer que o ambiente atual é muito mais seguro do que era no passado. Obviamente, uma empresa estatal brasileira não dá para ter o mesmo múltiplo de uma empresa privada americana.
com os padrões de governança americanos. Se tivesse acontecido nos Estados Unidos o que aconteceu no Brasil, o pessoal iria em cana e não sairia depois. Não sairia, exato. Não sairia depois. Lá fora... Cara, ia ficar, né? Lá a regulação e as leis são bem duras. Sim. Com escândalos corporativos. Então, é natural que o Brasil tenha um desconto. Na época da eleição, eu vi um desconto extremamente exagerado. A estatal brasileira, a Petrobras, ela negociava com desconto em relação a uma estatal russa que eu e vocês não poderíamos comprar. Exato. Como um ativo tem um preço menor do que algo que é proibido nós comprar. Isso é bizarro. Sim. Mostrava que existia um certo exagero. Nos 12 meses anteriores à eleição, a Petrobras tinha pagado 70% de dividend yield. Óbvio, teve alguns eventos extraordinários, mas é 70% de yield. Sim. Pessoal, será que não tem algum exagero no ar? A gente chegou a fazer contas lá na Suno, assim, quanto tempo a empresa precisa demorar para quebrar para ela valer o fluxo futuro a valor presente. E a gente chegava em 4 anos. Se a empresa não quebrar em 4 anos, a gente vai estar no lucro. Era essa a nossa conta. Caraca. Eu lembro, vocês foram bem vocais, né? E falar bem da Petrobras na virada do governo, eu lembro. Com certeza. E as pessoas confundiam. Isso não significa o apoio ao governo A ou B. É uma questão de valuation. E eu tô aqui para ganhar dinheiro. O meu partido é o da valorização. Exato. Do dividendo no bolso. O partido dividendo no bolso. O PDB, é isso. Partido de dividendo no bolso. Esse é boa. Partido. Já investi na Argentina, da Kirchner, do Milei, do Brasil do Bolsonaro, do Lula. E onde tiver oportunidade, né? Onde o nosso PDB aqui poder atuar. Legal essa sigla, vamos montar esse partido. Exatamente. Mas uma coisa, eu sabia que o pessoal tem... Eu acho de forma errada, tá, essa comparação, mas o pessoal fica sempre... Se você vê no YouTube, assim, quais são as empresas que estão pagando dividendos acima da Selic? Você está olhando muito no curto prazo. Acho que não é essa análise correta que você deveria fazer, pelo menos a minha opinião. Agora, se a gente for supor uma Selic no final do ano de 15%, supor aqui, talvez uma das únicas empresas que vai pagar dividendo em 2025 acima da Selic é a própria Petrobras. Então, assim, para o cara que às vezes quer fazer essa comparação, que não acho ser a mais ideal de se fazer, hoje a Petrobras tem um yield projetado 2025 de 15%, pelo menos. Se você pegar uns caras mais otimistas, os caras vão para 20 e pouco. Então, assim, eu acho que é uma empresa que está mostrando, como você falou, boa geração de caixa, de certa forma saudável, tem uma política clara de distribuição de proventos, paga dividendo extraordinário e evaluation fala no final do dia a sua decisão, entendeu? E adicionaria um fator, Bruno, as reservas dela têm crescido. Isso também. Isso é importante para uma empresa de petróleo, né, que quem está acompanhando às vezes conhece, às vezes não conhece tanto, mas a empresa tem as suas reservas e obviamente ela vai consumindo. Para produzir, você tem que consumir aquele estoque que você tem de reservas. E a Petrobras, nos últimos anos, ela tem conseguido ampliar as reservas numa velocidade maior do que o que ela tem consumido. O que é muito bom, e de maneira orgânica, sem fazer M&A, como é o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, essas grandes empresas é só M&A, é compra, venda, e vai crescendo comprando reservas. A Petrobras não tem esse perfil. Ela tem conseguido ampliar suas reservas, supostamente reservas de alta qualidade, porque o pré-sal deve ser a melhor reserva do mundo, descoberta nos últimos 20 anos. Nos últimos 25 anos. E sem gastar dinheiro, né, de M&A, que isso aí custa. Comprar reserva é fácil, quero ver e encontrar. Essa aí, pessoal. Então, como sempre eu falo aqui no canal, em relação a ações que eu prefiro, assim, lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento, ok? Então, eu sempre foco em ações perenes. Por quê? Porque são ações, pessoal, que as pessoas sempre tem que pagar. Mesmo desempregada, ela tem que arranjar um dia de pagar. Que é luz, água, esgoto, entendeu? E até bancos, entendeu? Sempre precisando de banco. Então, pessoal, são ações que eu sempre procuro. Ações perenes. Tem aquelas ações assim que não são perenes, que estoura, né? Sobe desesperado, a pessoa ganha um lucro, né? Mas eu não confiro essas ações, porque é de momento. A pessoa que quer guardar, quer ter a longo prazo, investir a longo prazo, eu sempre foco em ações perenes. É isso aí, pessoal. Se puder, dá aquele like, inscrição para o canal. Valeu? Abraço.